Olá, boa tarde a você que está aqui ao vivo conosco, nessa transmissão ao vivo, multiplataforma e transmídia. Estamos aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook, Instagram e Twitter, @BCHUFC. E saudação a você que está assistindo essa gravação e nos ouvindo também na podosfera, aí no seu player, né, no seu agregador de podcast preferido. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, membro da comissão organizadora da 7ª Semana de Metodologia e Produção Científica, a nossa SMPC 2022. Eu inicio agora com a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele negra, de fisionomia indígena, tenho cabelos pretos e curtos, meus olhos são pretos e puxados, estou vestindo hoje uma camisa social na cor cinza, com detalhes em branco e botões na cor azul escuro. Atrás de mim, eu tenho duas estantes com DVDs e entre elas um ring light e o banner muito colorido aqui do projeto de extensão Plurisaberes. Aqui comigo estão meu colega Julian Ramalho e Vanessa de Assis, nossos intérpretes de Libras, gentilmente aí cedidos pela parceria com a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. Tenho também uma equipe que está no apoio técnico aqui na BCH, me auxiliando nesse momento com a projeção desse evento, tanto para o Instagram, pela plataforma Easy for Live, como também na logística, aqui na projeção do evento no hall da biblioteca. Bom, falar em parceria, esse evento é construído a muitas mãos, né? Todo ano a gente recebe aí o apoio e a parceria de instituições importantes que nos permitem chegar até vocês, seja presencialmente, de maneira híbrida, ou aqui no remoto, por meio aí desse conteúdo de valor que a gente disponibiliza aqui no canal. Nossos parceiros, nossa gratidão. A direção do Centro de Humanidades aqui da UFC, por meio do projeto de extensão Movimenta CH, ao Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica da UFC, o NUDOC, ao Grupo de Pesquisa Competência e Mediação em Ambientes de Informação, o SEMAI, ao Grupo de Estudos Filhas de Avalon, coordenado pela nossa querida professora Iris Rabelo Câmara, e também os nossos apoiadores, né? O Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, o Sintufce, na gestão LUT, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, a Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, CCM, a Faculdade de Educação da UFC e a Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. Este evento é uma promoção da Biblioteca Universitária da UFC por meio do projeto de extensão Plurisaberes, sediado aqui na BCH. É uma realização da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará, é uma pró-reitoria onde o nosso projeto está vinculado, né? E é uma organização de 6 bibliotecas que se localizam no campus do Benfica. São elas: Biblioteca de Ciências Humanas, Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira, Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Biblioteca da Faculdade de Direito, Biblioteca do Curso de Arquitetura e Biblioteca do Museu de Arte da UFC. Muito bem. Estamos aqui já com algumas pessoas conosco, né, aqui no chat. O YouTube está disparando aí para os nossos inscritos. Falar em inscritos, eu preciso... Inscritos e visualizações, né? Eu preciso agradecer muito a projeção, a confiança que vocês têm depositado no nosso trabalho, tá? Em menos de um mês, né? E é porque a gente estava na época do defeso. Mas em menos de um mês, o nosso canal teve aí mais de 3.000 visualizações. Estamos a caminho das 150.000 visualizações no YouTube. O nosso canal, para você que quer conhecer mais de como nós começamos esse percurso, nós temos aqui na playlist SMPC 2022 todo um histórico, né, do canal BCH UFC no YouTube e do projeto de extensão Plurisaberes. Da mesma forma de como a SMPC foi concebida, desde 2016 também. Agradecer a você da podosfera, estamos passando aqui já dos 9.000 downloads e reproduções, né? Alcançamos 9.000 no dia da abertura desse evento. Para nós foi um motivo de muita alegria também
e isso nos motiva, né, a continuar esse trabalho que nós temos desenvolvido aqui em multiplataforma. Lá na Podosfera, nós temos alguns episódios que nós gravamos nos meses de setembro e outubro que estão sendo disponibilizados. São os episódios da série Conexão SEMAI. O SEMAI, que é um grupo de pesquisa coordenado pelas professoras Gabriela Farias e Giovana Guedes, e que são parceiras com a gente desde sempre, desde 2020, né? Nossa primeira live foi com o SEMAI. E promovemos em parceria essa série de episódios, onde apresentamos alguns grupos de pesquisa das áreas de biblioteconomia e ciência da informação. Então, fica o convite para você ouvir na Podosfera, também ver aqui no canal no YouTube, né? Estão gravados. E não se esquecer também de acessar o nosso episódio promocional da SMPC. Nós temos lá as vozes de parte da equipe técnica que está conosco nesse evento, nos auxiliando, de mãos dadas, né, para levar a você o melhor conteúdo em comunicação científica. Ok? Bom, deixa eu sinalizar aqui também alguns avisos, alguns informes, né? Nossa interação no chat, fiquem à vontade, tá? A qualquer momento para compartilhar suas dúvidas, suas perguntas. A exemplo de algumas palestras que nós tivemos aqui, a professora Vanessa, que daqui a pouco vem à tela, ela prefere também essa interação conosco, algumas dúvidas em tempo real. Então, vocês vão ver aqui no decorrer da fala dela, em alguns momentos, talvez eu venha à tela para poder direcioná-la com essas dúvidas, tá? Quando assim se fizer necessário. Certificado de participação será emitido por palestra. Ao final da fala da professora Vanessa, teremos aqui no chat o link de acesso ao formulário de avaliação. Muita atenção ao preenchimento, principalmente aos campos e-mail e nome completo, ok? Da forma como você colocar o seu nome lá, é a forma como a gente vai emitir o seu certificado. Devido aí ao grande alcance do nosso evento no pós-live, a gente vai estender um prazo para preenchimento desses formulários. Deixaremos os formulários abertos até o dia 18 de novembro. Então, você que está assistindo a gravação, basta clicar aqui no link que vai ser disponibilizado e que você vai receber o seu certificado também, tá? Por palestra. Prazo de envio até 3 meses, ok? Bom, a nossa palestra de hoje, ela foi sugerida por alguns participantes das edições anteriores, mas também por membros da nossa atual comissão organizadora. E ela vai falar um pouco sobre análise de conteúdo com apoio do software Iramutec, a aplicação do método de Bardan. Eu estou aqui com a obra basilar, né, que vai ser aplicada a esse software hoje. Essa obra aqui, que traz os aspectos epistemológicos, toda a história, toda a teoria da análise de conteúdo, alguns exemplos práticos também, tá? E divide, né, a análise de conteúdo como método de pesquisa e como técnica de análise de dados. É uma obra relativamente complexa, mas que com certeza a professora Vanessa vai descomplicar um pouco aqui para a gente, aplicando ao software Iramutec. Então, eu vou trazer aqui a tela, nossa querida professora Vanessa Barros. Boa tarde, professora. Bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Vou lhe apresentar aqui brevemente. A professora Vanessa Barros é bacharel em Economia Doméstica pela Universidade Federal de Viçosa, foi bolsista do Programa de Educação Tutorial em Economia Doméstica na graduação e coordenou atividades de pesquisa e análise de dados qualitativos durante a sua pós-graduação. Atua como autônoma e oferece cursos e atendimento especializado para análise de dados qualitativos. Já ministrou mais de 50 cursos sobre análise de dados qualitativos com apoio do software Iramutec, com atendimentos a muito mais de 1.000 alunos. Esse número aqui só está crescendo. O Instagram da professora Vanessa, ela que nos responde prontamente, sabe, gente? Está aqui no chat. Professora Vanessa, podem segui-la, por favor, tá? E o seu canal no YouTube também, eu vou compartilhar o link para vocês se inscreverem lá. É um canal onde ela se inscreveu no ano de 2011 e que já ultrapassa a marca de 12 mil visualizações. Também vou colocar aqui já no chat
o link do canal, ok? Bom, professora Vanessa, muito obrigado pela presença. A palavra está com a senhora. Bem-vinda. Boa tarde. Eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, de cabelos castanhos com luzes. Estou aqui com uma blusa creme, com alguns detalhes laranja, com uma golinha preta. No meu fundo tem uma parede branca com uma pequena estante com um quadro de flores e alguns objetos pessoais. Queria agradecer a pessoa do Edvander por estar aqui na universidade, né? Estar aqui online na Universidade Federal do Ceará. Ter o meu conhecimento chegando aqui é muito importante para mim, essa troca entre diferentes instituições. E hoje a gente vai falar sobre a análise de conteúdo junto com o Iramutec, muito mais que uma palestra e muito mais que dizer aqui das possibilidades, eu queria falar também da minha experiência com análise de conteúdo e com o software Iramutec. Então, muito obrigada a toda a equipe que está aí nos bastidores. Hoje eu trabalho nos bastidores acadêmicos. Gostaria de cumprimentar também os meus alunos que estão aqui, que indicaram também que pudesse acontecer essa palestra, aqueles que vão assistir depois, que comentaram comigo, e vai ficar salvo. Então, fiquei muito feliz com o movimento dos alunos, e é um tema que hoje eu recebo muitas demandas, desde TCC, mestrado e doutorado. Então, para começar, eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade com as dúvidas as mais básicas, avançadas. Se eu souber responder, coloquem no chat. O Edvander vai colocar tudo aí no momento da discussão. E eu disse a ele que eu queria ele aqui comigo de vez em quando, para a gente fazer como se fosse uma live, porque o conteúdo é denso e precisa a gente trocar essa ideia. Então, a Edvander já apresentou aí a estrela aqui da nossa palestra é esse livro e o software Iramutec, que eu vou apresentar para vocês. Tem alguém aí que conhece o software Iramutec? Coloca aí no chat para a gente. E coloca aí, quem quer saber mais sobre o software também pode colocar. Então, vai ser muito bacana. Então, vamos falar do livro. Eu vou também, em alguns momentos, compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês irem acompanhando. Quem tiver um livro aí em casa, pega ele, que eu vou falar algumas páginas, vou dizer algumas coisas. Edvander falou comigo que o dele já não está nem parando em pé de tanta anotação que ele fez, então vai ser ótimo essa troca. Vou colocar um slide aqui para a gente poder acompanhar. Quem já usou a análise de conteúdo também, fica à vontade em colocar as dúvidas aí no chat. Qualquer problema técnico, vocês podem me contactar. Então, o nosso foco é esse, falar da aplicação do método de Lawrence Bardin em diálogo com o software Iramutec. O Edvander já falou aqui da minha trajetória, não vou gastar um tempo aqui. Eu só queria dizer que a minha experiência em grupo de pesquisa e na prática é que eu fui adquirindo essa experiência com a análise de dados, especificamente com a análise de conteúdo e o uso de software. Então, orientei vários alunos e desde então, quando eu estava no mestrado, no doutorado, eu já ministrava cursos presenciais, com a mentoria eu vim para o online, e hoje eu sou autônoma e trabalho com mentoria acadêmica. Então, eu recebo diversas demandas de diferentes lugares do Brasil, então fiquem à vontade para colocar também a demanda de pesquisa de vocês. Vamos lá para o livro. A autora, ela é francesa, do conteúdo da área de psicologia social, então é um livro que toda a organização dela vai falar de algumas pesquisas dela. Não tem muita informação na internet sobre a Lawrence Bardin. Então, eu acho que ela nem é mais professora, eu tentei achar na Universidade de Paris, onde ela lecionou o tempo que ela desenvolveu pesquisa nessa área. Ficou muito feliz com o resultado do livro. No Brasil, é a obra mais citada quando o assunto é análise de conteúdo. Então, é a mais citada. É como se
Análise de conteúdo já é sinônimo de Bardin. A publicação do livro se dá aí na década de 1970, já chega no Brasil. Hoje nós temos outros livros também de análise de conteúdo que são muito importantes, como a Maria Lúcia Franco, que resgata muito do método de Bardin. A Maria Cecília Minayo, a gente também tem vários artigos e livros dela. E no próprio livro aqui, falando do livro da Bardin, da obra, tem uma parte histórica, e que fala da teoria, uma parte prática, os métodos e as técnicas. Hoje eu queria trazer muito para vocês sobre as técnicas. Que técnica aplicar, no caso de vocês, nas experiências que eu tenho, quem vai assistir esse vídeo. E também tem limitações. Qual que é a limitação que a gente vê alguns autores discutindo hoje dessa obra? Que ela não tem uma atualização. Então, hoje a gente também pode usar a referência a Bardin, mas também fazer uma triangulação, trazer outros autores para discutir métodos que são discutidos hoje, mais recentes, sobre a análise de conteúdo. Mas no Brasil, essas limitações, muitas vezes, elas acontecem mais a nível internacional do que no próprio Brasil. Então, no Brasil, assim, é unânime usar o livro da Bardin. Então, vamos seguir aqui. E o que, então, é análise de conteúdo? Queria aqui conversar com vocês. O que é? A gente logo já pensa que é um método, uma forma, e a análise de conteúdo, ela se resume em um conjunto de técnicas. Professora, por favor, pode clicar nessa opção de ocultar, só para não... Ah, sim, para não atrapalhar. Isso. Ótimo. Ok. Então, voltando aqui para vocês, queria também que vocês pegassem aí papel e caneta, abrissem um Word e vou dar um bônus aqui para o pessoal, viu, Edvander? Quem fizer em tempo real esse resumão aí, pode me enviar uma proposta que eu vou dar uma consultoria gratuita avaliando esse material e respondendo por e-mail, tá? Depois eu vou colocar meu e-mail no chat. Então, vocês façam pensando no conteúdo de vocês, que quem vai estar ao vivo vai ter essa apreciação aí do material que vocês construírem por mim. Então, o que é a análise de conteúdo? Um conjunto de técnicas. Porque quando eu aplico uma técnica só, é quando eu já domino muito e é um material bem específico e eu preciso ter um domínio denso dele. Então, para a gente que está começando, vamos falar de quem está começando, nós vamos usar o máximo de técnicas. É como avaliar um fragmento de uma amostra. Quanto mais testes eu vou fazer ali, mais eu vou ter certeza que o resultado está bom. Então, é um conjunto de técnicas que vai passar por procedimento sistemático, organizar, resumir, categorizar, sintetizar, e a gente vai organizando indicadores para que a gente possa fazer a inferência, certo? Então, pergunto para vocês, anotem aí para vocês me enviarem. Quais são as técnicas que a gente vai poder aplicar? E eu vou apresentar essas técnicas para vocês. Desde uma pesquisa, monografia, TCC, mestrado, doutorado ou um artigo. Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo ela oscila nesse polo da objetividade, de quantificar, de fazer frequência. Muitas vezes a Bardin tem sido criticada, é muito positivista. Mas para a gente que está começando, olhem só, eu tenho aqui, ó, do meu doutorado, frente e verso, as entrevistas. É muito conteúdo e como sistematizar isso? Então, quantificar, organizar, ajuda a gente a organizar os nossos temas, categorias, subcategorias e principalmente os códigos que eu vou falar com vocês. Então, passa por essa objetividade. Ela é importante. Sem esconder e sem retirar a fecundidade do subjetivo, do qualitativo. Então, não é porque eu faço uma análise categórico-temática com frequência que eu estou tirando aquele que é frequência 1, que só apareceu uma vez. Então, vai ali do feeling do pesquisador. Eu gosto muito dessa comparação em que a autora
diz que a análise de conteúdo, o analista, ele é um detetive munido de instrumentos de precisão, porque a gente busca o que está latente, o que está escondido. Eu sempre digo para os meus alunos buscarem o que não está dito. Por trás da mensagem, dependendo da forma como está organizada a mensagem ali, eu consigo ver e mensurar o não dito. Aquilo que eu tenho que decodificar, eu tenho que transformar, decifrar. Então, a gente vai buscando provas, elementos. Então, o analista é como um arqueólogo que trabalha com vestígios, com documentos, para suscitar provas. Então, vocês vão pegar o material textual de vocês e a gente vai cavar, a gente vai descobrir, a gente vai combinar técnicas. Então, vamos desenhar aí a nossa estratégia. Sempre quando chega um aluno, eu gosto de desenhar a estratégia. Qual que vai ser a nossa estratégia? Não é simplesmente, eu digo também para vocês não ficarem na superfície da análise, porque muitas pessoas dizem que usam a Bardam, mas ficam só na superfície. Quer dizer que seja ruim ou que não está bom, mas a gente perde, porque às vezes eu só organizo os temas e se eu de fato for lá cavar, codificar, organizar, eu vou ter muito mais informações. Então, é um leque, não é um instrumento, mas um leque de apetrechos e que quanto mais técnica, mais instrumentos, mais apetrechos eu tiver aqui, eu vou aumentar o rigor científico que também acontece na pesquisa qualitativa. E aplicações? Queria ouvir aqui de vocês e podem aqui dizer no chat para a gente. Hoje, vocês estão interessados em análise de conteúdo, em análise de conteúdo de Bardam. Daqui a pouquinho eu vou falar do software. Qual que é o conteúdo de vocês? Respostas de formulário online, entrevista, podem ser reportagem, pode ser um material, algo que vocês vão transformar em texto, um vídeo ou uma observação. Tudo que está em texto é possível de se fazer análise de conteúdo. Então, eu posso pegar podcast, eu posso pegar conteúdo de redes sociais. Para a análise em si e também no software de Iramutec, eu preciso desse material em texto editável. Então, qualquer material que vocês possam aí transformar em esse documento que a gente vai mexer, tanto no Word como no bloco de notas. Então, isso é muito, muito importante. E hoje eu estava conversando com a Edvander, a análise de conteúdo se aplica a diferentes áreas do conhecimento, tanto na área de ciências humanas, mas também na matemática, ou na física, ou na ciência da informação, em diferentes áreas. Por quê? Eu tenho conteúdo textual, eu tenho diferentes outros conteúdos que podem ser transformados em texto. Eu tenho orientado alguns alunos da área de engenharia de alimentos sobre rótulos, sobre pesquisa de degustação de alimentos, então, de sensorial, que a gente fala, né, análise sensorial, então tem uma infinidade, certo? Então, qual que é a aplicação hoje de vocês, certo? E, só voltando aqui na questão da aplicação, vamos então pensar. O meu material é respostas abertas de questionário. Ou é como eu trouxe aqui, o que eu trouxe para mostrar para vocês? Resumos de dissertação e tese que usaram o software Iramutec no Brasil. Então, eu tenho diversos resumos. Então, qual que vai ser o texto que eu vou analisar? Resumos. No caso de vocês, pode ser entrevista ou os outros exemplos que eu dei. E eu fiz também uma planilha só com os títulos dessas pesquisas e vou mostrar o que resultado eu cheguei, para vocês identificarem como a gente pode trabalhar com uma infinidade de possibilidades. Então, esse é o material que eu trouxe para vocês. Eu vou também apresentar aqui, a partir do livro, os exemplos que a Bardam traz, e mesmo que ela tenha uma outra parte do livro, que é as técnicas lá no final, quando ela traz os exemplos práticos, as técnicas ficam mais visíveis, porque qual foi a minha experiência? Eu li o livro a primeira vez, achei muito denso, não entendi.
Aí fui para o meu grupo de pesquisa, a gente levou o livro para discutir no grupo de pesquisa. Melhorou. Continuei no software, usava o software sem fazer essa relação. Chegou um momento que só o software, eu brincava, só ficar na magia do software não dava mais. O material ele precisava ser previamente organizado em categorias ou subcategorias, e isso ganhava uma proporção muito maior lá dentro do software, quando eu faço uma pré-organização, então isso é possível. E depois que lá no software Iramutec eu rodo, quando eu conheço as etapas que a Bardan apresenta, dá também um salto. Eu consigo mais, eu vou além. Então, quando eu li o livro todo, eu falei assim, nossa, o software Iramutec ele foi construído assim, com vários princípios que estão no livro. E hoje a gente tem também um preconceito. Eu não uso software, eu faço análise de conteúdo de Bardan, mas não uso software. Aqui no final do livro, ela já cita o software Alceste, que já existia na década de 1970, em que o Iramutec tem no Iramutec o método da classificação hierárquica descendente, que a gente percebe a organização de categorias, subcategorias, temas, eixos temáticos. Então, aqui a Bardan já falava disso, falava de relações de concorrência, são todas técnicas que nas análises do software tem. Então, quando eu fui para o livro depois do software, deu um salto, porque tudo isso aqui teve aplicabilidade, que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a Bardan traz, anotem aí a página, tanto na edição de 2011 como 2016, é na página 58, em que ela traz um teste de associação de palavras sobre estereótipos e conotações, comparando os norte-americanos com os chineses. Então, esse teste de associação de palavra, ele é muito interessante para quem vocês vão montar em um questionário ou uma entrevista. Por exemplo, me diz 3 palavras que vêm na cabeça de vocês ao final dessa semana de metodologia, de todas as palestras, que vem na cabeça de vocês, que vem de ideias. Então, o fato de uma palavra vir primeiro tem uma ordem que é diferente de só ser a frequência no todo. Então, essa análise lá dentro do Iramutec, a gente tem um teste específico para fazer, que é a análise prototípica, e a gente trabalha as representações sociais. E aqui, olhem comigo, a Bardan, então, ela tem uma comparação entre os norte-americanos e os chineses, um ranking de palavras. Pode parecer simples no primeiro momento, né? Só que aqui, ó, ela já vai organizando algumas palavras que são diferentes no mesmo grupo. Vocês podem pegar relatórios institucionais, o público de TCC pode pegar alguma entrevista ou também atas, podem trabalhar com ranking de palavras. E eu vou mostrar para vocês que não é só um ranking de palavras. Aqui ela já organiza essas palavras, olha só, tanto no grupo do norte-americano como chineses. Depois ela submete 2 análises, que é um ranqueamento aqui, do maior para o menor. Também tem essa outra análise, que é a constelação de atributos. Essa é uma análise bem da área da psicologia. Tem um software na Unicamp que faz essa constelação de atributo. Então, uma análise que já tem um software online que faz isso, gratuito também. E o mais interessante é pegar aquele ranking de palavras e organizar em categorias. E o que é esse ranking de palavra? No material textual de vocês, eu posso fazer isso tanto manual ou com o software. Então, eu vou ranquear o que foi mais dito por categoria ou no todo. E, ao ranquear, eu vou organizar em grupos, em categorias. Então, olha que interessante, dividiu aqui país, Estados Unidos e China, e dividiu entre características físicas, traços psicológicos, traços socioeconômicos, atributos simbólicos, lugares geográficos, pessoas de referência. Então, vocês podem trabalhar com ranking de palavra, que é uma técnica, já vou começar a apresentar as técnicas para vocês.
é uma técnica lexical, análise de palavras, em que eu usei também, ao mesmo tempo, o que eu usei aqui? Análise de categórico-temática, de temas. Eu também usei essa análise. Então, as análises, elas se interrelacionam. Então, ó, análise lexical das palavras, categórico-temática, quando eu trago esse quadro aqui. E tem também a análise de co-ocorrência. Porque quando sempre se fala do cabelo, se fala de uma outra característica do americano. Então, análise de co-ocorrência. Sempre quando fala de um determinado assunto, aparece aquela outra palavra. Então, é o quê? É uma análise de co-ocorrência. Então, percebem como está tudo relacionado? Tem tudo uma ligado com a outra. Então, não parecia uma análise simples? Só uma organização? Então, eu consigo fazer essa organização lá no software Jamutec, que é um software livre. Quem participar ao vivo aqui também, eu vou mandar um PDF, como vocês vão baixar o software, que é muito bom quando a gente vem para um curso ou para uma palestra, com o software já baixado, porque a gente quer fazer as análises junto, então vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, vamos seguir. Então, apresentei aqui uma análise. Outra questão que a Bardan traz. Então, um pouco antes aqui, deixa eu só voltar aqui nessa análise dos estereótipos, que ela traz, então, ela mostra o que é essa análise lexical, como que é essa associação de palavras. Vamos agora na página 65. Na página 65, ela faz uma análise das respostas de questões abertas. Quem tem questões abertas aí para analisar? Vamos lá. Tive o pessoal aqui das questões abertas. Ela pegou duas questões abertas sobre uma relação com o automóvel. Então, vamos ver aqui as perguntas. A primeira é: a que é geralmente comparado um automóvel? Pensa no automóvel de vocês aí, gente, vai ficar engraçado no nosso momento. Aqui vocês comparam o seu carro no momento. Então, todos responderam para ela. Então, foi uma lista aqui, ó, de 60 respondentes. 60 respondentes. E a outra era, se o seu automóvel pudesse falar, o que ele diria para você? O que o automóvel diria para você? Então, ele pegou duas questões e tinha uma grelha de análise fechada. Então, olha o termo aqui, grelha de análise. É uma dúvida forte dos alunos. Como que eu organizo? Como que eu vou organizar o meu material? Eu tenho isso aqui, cheguei agora da minha pesquisa de campo com esse tanto de material aqui. E agora? Como que eu faço? Como que eu vou organizar? Quais os primeiros passos? Então, a Bardan, ela dá essa dica aqui também sobre a grelha fechada. O que é a grelha fechada? Tanto ela pode já vir fechada, ou também ela vai emergir do acervo algumas categorias e códigos que você vai extrair da sistematização dessas informações. Então, essa aqui é a grelha. Tá? Então, olha só. Pegou aqueles dados e a gente vai classificar eles em objeto de comparação, cruzando o tipo de relação. Então, a partir daquele ranking de respostas, ela jogou para cá as informações. Isso vocês já podem ter dado a pesquisa bibliográfica, mas isso também emerge do campo. O Bardan fala, emerge do acervo, certo? E aqui ela completou. E a gente também faz algumas somas e assim vai. A terceira análise é uma análise de um veículo de comunicação em massa, né? Que é a questão do horóscopo. Ela tem um capítulo em que ela mostra uma análise do horóscopo. Então, vamos pensar vocês. Vocês podem usar reportagens de jornais. O pessoal aqui da equipe do evento poderia analisar todos os comentários que são enviados no chat, tanto ao vivo como na aula que já fica gravada.
Então, nós temos aí uma infinidade de possibilidades. Então, ela pega o horóscopo e começa a classificar, porque ela entende que dentro da área da psicologia social, a organização do conteúdo naquele material textual traria algumas informações para ela. Então, vamos de volta a pensar no material de vocês aí. O que é essa análise dela? Mostra de agrupamento de técnicas e sistematização do resultado que vai inspirar vocês, tá? Então, a gente já está no terceiro modelo aí. Então, aqui está os horóscopos que se dividia assim: coração, saúde e vida social. Tem uma questão na análise de conteúdo também, que é o contexto. Isso é muito importante, pessoal. O contexto e o registro. Qual que é o contexto aqui? A Bardhan poderia dizer que ela vai analisar, por exemplo, o contexto o que seria o contexto? A divisão aqui que cada signo tem, de coração, saúde e vida social. Qual que seria o contexto de vocês? A resposta do questionário, uma resposta da entrevista, uma reportagem. Então, a cada agrupamento desse, a gente vai começar a fazer os registros, fazer os códigos. Às vezes a gente começa a análise de conteúdo pensando no macro. Eu queria convidar vocês, vou fazer um exemplo prático da gente começar com o micro, com núcleos temáticos nesses documentos, certo? Então, que a gente pudesse sinalizar esses pedacinhos, esses contextos, pequenas partes do contexto. Então, a gente vai pegar pedacinhos, registrar aqui nesse contexto, e depois a gente vai contabilizar e depois organizar em categorias e subcategorias. Então, não sei se é uma dificuldade de vocês, mas muitas vezes a gente pensa muito na categoria e a gente começa com a codificação, a sistematização, a organização. Então, ela pega aqui um agrupamento de signo e ele é dividido em essas 3 seções aqui. Então, ela pega isso e analisa e joga em 2 tabelas. Então, através do material que ela recebeu, ela já divide aqui, ó, em atitudes valorizadas e num outro quadro tem atitudes desvalorizadas. Através dos códigos, dos pequenos núcleos que ela identificou dentro dos contextos, ó, quais são os componentes? Prudência, atenção, lucidez, paciência, calma, organização e disciplina. E ela contabilizou quantas vezes apareceu aqui, ó, 18 no número presente. E organizou todos esses componentes que emergiram lá dos registros que eu fiz no meu contexto. E deu aí o nome à categoria prudência reflexiva. E trouxe um exemplo de cada um. Olha que interessante. Trouxe um exemplo de cada um. Então, aqui ela está trabalhando com análise categórica temática. Eu também posso fazer um ranking de palavras, depois ela vai fazer um ranking de verbos. Porque no material que ela estava analisando, que era o horóscopo, o verbo era muito importante, tá? Então, aqui tem os exemplos, aqui as categorias e atitudes rejeitadas. Então, teve 2 quadros aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Aí, ela fez também, conjugando essa questão do substantivo, adjetivo, verbo, porque também a análise de conteúdo está relacionada tanto com uma semântica como uma sintática. Então, tem a ver se é adjetivo, se é substantivo, se é verbo. Então, queria chamar a atenção para vocês. Quais verbos aparecem no conteúdo qualitativo de vocês? Quais adjetivos? Quais substantivos? O que o agrupamento delas diz? E se a gente fosse jogar isso aqui no software, depois de uma pré-organização, que a gente pode fazer dos 2 caminhos, pegar todo o nosso material textual e jogar lá no software, toda uma preparação, ou a gente primeiro organiza ele, então eu faço uma análise só com atitudes
aceitas, né? Deixa eu ver aqui como está. Tem as atitudes valorizadas e as atitudes rejeitadas. Então, já dentro do material, eu já vou separar. Ou eu vou lá dentro do software, ver as análises que o software me dá e lá dentro eu vou identificar se apareceu também atitudes valorizadas ou atitudes rejeitadas. Quero que vocês coloquem aí no material de vocês quais desses exemplos aqui já iluminou vocês. Tem uma aluna minha aqui nessa apresentação que está com uma entrevista assim que acabou de sair do porto. Como que a gente vai organizar essa entrevista? Então, vamos emergir ali os registros, vamos dividir em quê? Problemas e soluções, fazer esses agrupamentos. Queria aqui ideias de vocês. Então, aqui a tabelinha. Então, tem várias formas de organizar esse documento. Olhem o ranking aí das palavras mais frequentes no horóscopo. Quando a gente fala de horóscopo, né? Olha só. Ser, fazer e poder foram as que tiveram mais ranking. E se a gente entender um pouco do contexto desse material, tem tudo a ver, né? Para você ser, para você faça isso, para você poder aquilo. E depois, na discussão, a gente consegue adentrar nisso. E hoje também o software Iramutec, que eu vou mostrar para vocês, quando a gente joga um material textual lá, seja um relatório, vou fazer aqui ao vivo com vocês, ele dá para a gente aquele tão temido nível de saturação. O que é a saturação? Será que as entrevistas que eu fiz, as respostas do questionário que eu tenho, é suficiente para atender o meu objetivo? E eu vi um colega aqui ontem, né, falando sobre o projeto de pesquisa, como que a gente tem que alinhar a questão de pesquisa com o objetivo, senão na hora da análise dos dados trava. Então, é muito importante a gente estar alinhado. E como que eu olho essa questão da saturação lá no Iramutec? Ele vai mostrar para a gente se a gente tem um agrupamento maior ou menor de palavras que são citadas. Então, ele mostra se várias pessoas citaram as mesmas palavras, e eu tenho um grupo de palavras com poucas vezes citadas menor, então quer dizer que eu tenho uma saturação que está ok, porque eu tenho vários entrevistados ou vários respondentes que, de certa forma, tocaram nos mesmos assuntos. Vou mostrar para vocês. Aí aqui ela trabalhou com a questão dos verbos por modo, e nos próprios esquemas da Bardan, ela mostra que a gente vai o tempo todo trabalhando com hipótese e a gente vai tendo diferentes tipos de técnica para responder, para aceitar ou refutar aquela hipótese, para atender os nossos objetivos, e assim a gente vai. E um quarto exemplo aqui é a entrevista por telefone. E quando eu vou sugerir os meus alunos, igual eu falei aqui com vocês, ó, meu material aqui de quando eu fiz o doutorado, tá aqui. Como eu vou organizar esse material? Qual a melhor forma? A partir desses contextos que eu disse para vocês. Uma estratégia que eu dou é colocar a pergunta e a resposta, todos os contextos de cada entrevistado embaixo daquela mesma pergunta. Então, uma pergunta, a resposta de todos sobre aquela pergunta, uma forma. Outra forma que a Bardan instrui aqui na entrevista sobre férias e telefone é fazer uma análise por se pegar a entrevista 1 e analisar na sequência. Colocar todos os códigos que emergem na sequência. Então, aí é um tipo de técnica sequencial. Ao mesmo tempo, ela faz categórico-temática, faz um olhar sobre as palavras que estão sendo evocadas ali e vai trazendo essa relação. Então, olhem só. A temática, então, ela faz uma sequência de cada pedacinho ali, como eu disse para vocês, os contextos. Quando ela vai colocando em preto, ela vai demarcando os registros. E dentro desses registros,
a gente tem os núcleos temáticos, os códigos. Então, vocês estão vendo essa parede minha aqui, no interior dela tem blocos. Então, esses blocos são os códigos, são os registros que compõem uma parede. E a parede é o quê? É um tema mais geral, uma categoria mais geral. Então, ela vai sequenciando os pedaços, mas qual que é o critério para recortar esses pedaços? Aí pode ser cada resposta, ou um parágrafo, ou uma frase, ou até a própria palavra, ela pode ser um registro para você, tá? E ali as enunciações que ela percebeu daquela frase, meio como se fosse observação e as temáticas, ou experiência positiva, cenário hedonista, ausência de constrangimento. Ela pegou um pedaço maior e deu um tema de mudança. E é interessante organizar aqui esses temas, e eu desenvolvi um método, e eu trabalho muito com os alunos da mentoria, eu vou mostrar aqui para vocês. Depois que eu organizo todos esses registros, esses códigos, eu levo para uma planilha. E nessa planilha, eu gosto de orientar os alunos a fazer uma primeira filtragem e depois ir padronizando, porque ciência é padronização. Então, a gente precisa de padronizar, de organizar. Então, eu jogo para o Excel, valido de novo, filtro, e depois a gente encaixa em categorias e em subcategorias, certo? E dessas entrevistas aí por telefone, ela também trabalhou com oposição, olha, a partir dos temas que emergiram aqui do lado, olhem só, da temática aqui que eu mostrei para vocês, ela trouxe diferentes representações gráficas, que é a questão da oposição, dos tipos de cores, de um lado, né, cinzenta, a questão da doença, do outro lado, cores, calor, alegria. E a Bardan sempre fala que a partir do momento que a gente vai usando técnicas, a nossa criatividade aguça. E a gente vai pensando em gráficos, em organização. Então, depois disso, numa tabela de frequência, a gente vai organizando gráficos, vai trazendo aqueles recortes a partir do que foi mais dito aqui. Quais são os fragmentos das falas do meu entrevistado que ilustra isso? Que traz um conteúdo a mais aqui, eu posso dividir isso por blocos para poder discutir essa análise de oposições aqui, por exemplo. Certo? Não queria que vocês aqui pensassem nisso. Então, aqui, uma outra sequência que ela traz aqui, que olha só do positivo e do negativo, né? Observação, aí tem a sequência e tem a temática, se é positivo, se é negativo. O encontro, aí já coloco uma observação, né? Encontro é maior que telefone, então é melhor ter um encontro do que a questão do telefone. Então, essas são as 4 análises que a Bardan apresenta no tópico dela sobre a questão prática. Eu aconselho vocês a olharem, então, a segunda parte do livro, traz todos esses exemplos práticos. Isso iluminou a minha forma de ensinar análise de conteúdo e na prática também, porque não tem um modelo, muitas vezes os nossos artigos, as nossas dissertações e teses, ela fica incompleta, porque a gente fala que usou, eu fiz isso no mestrado, a gente fala que usou Bardan, mas não descreve as etapas. Eu vou falar com vocês aqui também das etapas da análise de Bardan, antes da gente passar para a prática. Então, fica um pouco raso. Então, cumprir essas etapas, fazer esse cruzamento de técnicas. Quais são essas técnicas? A principal, categórica temática, também de palavras, de oposição, avaliação, enunciação, proposicional do discurso, que não é a análise do discurso em si, que é outro método, né? Ela propõe aqui uma outra técnica de expressão e de relações. Mas isso aqui, ela trabalha lá no último tópico, que ela apresenta as técnicas, mas são nesses exemplos práticos aqui que vocês vão conseguir captar melhor como que ela explica. Aí eu queria chamar o Edvander. Pronto, a gente pode fazer a primeira rodada de dúvidas? Podemos, isso, você chegou na hora.
Então, o Edvander também comentou comigo que ele ficou fazendo fichamento do livro, que ele percebeu que em diferentes tipos de análise, ele já foi aplicando diferentes técnicas. Eu achei isso muito interessante. Clotilde pergunta: o software é livre? Clotilde Andrade. Sim, o software Iramutec, ele é livre. Ele é com base no algoritmo do software Alceste. Não sei se alguém aqui conhece, a gente tem um software pago que chama Alceste. Inclusive, assim, os professores que mais me orientaram, tenho uma gratidão também muito grande pela professora Cíntia Mello, da Universidade de Fortaleza, que tem vários tutoriais no YouTube, que contribuiu muito para a minha formação, me respondia. Então, a gente tem todo um grupo aí no Nordeste que conhecia o Alceste e o método de René, que é um algoritmo, com base no algoritmo, e só que é um software pago. Só que um laboratório na França criou o Iramutec e a gente instala no computador. A gente usa o R, mas não tem que fazer todas aquelas análises estatísticas que às vezes trava o pessoal. O R é só o motor. A gente instala, incuba no software e deixa o motor lá e vão passar a marcha com o Iramutec. Então, ele é livre. E quem estiver ao vivo aqui vai receber o passo a passo de instalação. Muito bem. Lembrando que tivemos o software R apresentado aqui na semana pelo professor Jackson Aquino. O Elias pergunta qual a edição deste livro que estamos seguindo. É o de 2016, não é isso? Isso. Só que o de 2011 é a mesma paginação, não mudou, não. Então, esse aqui que eu estou te mostrando, Edvan também pode mostrar o dele aí. Esse aqui, ó, Aqui. 2011, 2016, é a mesma paginação, tá bom? Pronto, ok. Eu estou com a impressão de 2016 aqui. Professora Andréa, já queremos você na próxima edição, hein, da SMPC. Professora Andréa Soares, foi compartilhado algum link para baixar o software ou conteúdos de apoio? Ainda não, né? A gente está a caminho da aplicação. Sim, sim. Ok? Depois eu vou. Tem como depois você, ao preencher o formulário, Edvander, saber quem respondeu logo após a palestra para me poder mandar esse conteúdo? Sim, né? Sim, sim. A gente encaminha o formulário para cada palestrante também. Ok? Então ótimo. Pronto. Tá Edvander quer fazer algum comentário das técnicas que eu trouxe aqui, falar um pouco da sua experiência prática também, que é bom? Eu vou deixar para o método, porque eu utilizei mais o método. Cada etapa do método. Das técnicas, eu confesso que a leitura foi mais densa, então não utilizei, não. Ótimo. Vou deixar com a Mas senhora ficou agora, tá? mais claro para você que já conhecia? Ficou. Mas a complexidade continua, né? A Então vamos leitura é tentar densa. simplificar na prática. Vamos lá, Ok. pessoal, vamos simplificar na prática aqui. Deixa eu voltar com a minha tela. Então, agora a gente vai pro método. O que é o método em si? Olha só. O método, ele é formado por três etapas. Três etapas. A pré-análise. O que envolve a pré-análise? Então, eu organizo na pré-análise, primeiro a gente vai pegar o nosso material e a gente vai fazer esse primeiro contato. A gente vai ler o que a gente organizou ali de textual. Se vocês têm um quadro que a gente fala de categorias analíticas, que vem da teoria, a gente já tem algumas regras de como organizar esse material. Então, aí a gente tem algumas regras de como organizar esse material, que a gente chama de referenciação dos índices. E a gente também elabora esses índices, em alguns casos, previamente. Ou a gente vai deixar emergir do acervo a partir dos códigos que a gente vai organizar e a gente deixa eles emergirem, organiza, depois busca a teoria para referendar. E com base nisso, qual que é a nossa regra para recortar? Como eu falei com vocês, a regra pode ser
a cada resposta de uma determinada pergunta, eu vou elaborar os registros, porque vocês concordam comigo que numa mesma resposta eu tenho diferentes subtemas, pedacinhos ali de trechos que vão me dizer de algo? E aí não tem muito segredo aqui não, gente, é pegar o pedacinho e traduzir. Ficar pensando muito em teoria nesse primeiro momento, a gente precisa. Para essa resposta aqui, o que falou? Falou pontos positivos, falou da infraestrutura, falou de melhorias. Então, coloca esse código lá. Marca o pedacinho, assim, vai como se fosse antigamente mesmo, contando que a gente fazia análise de conteúdo antes, assim, né? Colava no marca-texto, qual que era o código, e ia marcando no material. Se tiver alguém aí dessa época, comenta aqui no chat. Então, a gente tem que ir recortando. Vocês podem fazer isso no Word. Então, e a gente também tem a do software que eu vou mostrar para vocês. Certo? Depois disso, eu tenho critérios. A Bardão fala de alguns critérios para a gente escolher o documento, para a gente ter uns documentos harmônicos. E nem tudo que vai estar na sua entrevista você precisa recortar e organizar. Tem um conteúdo harmônico, faça aquele. Se tiver outro que é mais harmônico, mais homogêneo, faça em si. A gente vai organizar o que a gente chama de corpus, tanto na análise manual, como na análise com software. E aí a gente vai preparar esse material. Quais técnicas a gente vai usar? Vamos fazer um ranqueamento de palavras? Vamos organizar os temas para fazer uma análise categórico-temática, ou talvez depois dos temas também fazer um ranking de palavras? Então, a gente também tem essas possibilidades. E aí, a escolha desses documentos envolve esses critérios de exaustividade, de ser representativo, de ser homogêneo e pertinente. Gente, na análise de conteúdo, a gente pode trabalhar com amostra. Se eu tenho uma grande quantidade de material, outro dia veio uma aluna para mim com 16 mil linhas de resumos de patente. Impossível começar com a análise de conteúdo manual. Então, a gente foi primeiro para o software. Dentro do software, a gente criou uma amostra com base no que mais se falava nesses resumos de patente e trouxemos. Então, vou mostrar aqui para vocês o resumo das dissertações e teses. Então, o que mais sobressai ali? Então, tem um critério. E aí, quando você estiver lendo, fazendo a leitura flutuante, vai anotando, podia fazer isso aqui é isso, vai organizando, que aí a análise vai ficando mais orientada. Então, essa pré-análise. Dica que eu dou para vocês: análise de conteúdo é um ir e vir. Eu tento, aplico, ajusto, volto, refaço, organizo, volto, refaço. E aí eu vou começar a exploração do material. Então, a exploração do material nada mais é do que administrar as técnicas, fazer as técnicas. E é muito importante conjugar essas técnicas. Que técnicas, então, que eu vou aplicar aqui? Então, a gente já vai para a prática. Então, nos tratamentos, a gente tem essas questões das operações estatísticas. Já no tratamento aqui, né? Na exploração do material, a gente vai organizar, recortar. Aqui é um ir e vir também, que a gente vai aplicando. E depois a gente já vai organizar as tabelas. Por exemplo, vou abordando, analisar um quadro de atitudes valorizadas, outro quadro de atitudes rejeitadas, e assim a gente segue. Isso tudo nos permite fazer o quê? Inferências e vai auxiliar na interpretação. Certo? Então, o tempo todo, provas de validação. Então, esse fluxo, ele vai e volta. Então, eu posso voltar nesse fluxo todo aqui. Então, é uma retroalimentação. Então, eu posso ir e voltar. Certo? E eu sei, antes de eu acabar aqui, eu sei que vocês querem ir para a prática. Então, vou apresentar para vocês o Iramutec. Vamos tomar uma água, dar uma esticadinha aí, para ir para essa parte bem interessante. Tomar uma alongamento, né? Estamos aqui com a sala de aula numa média de 30 pessoas, certo, professora? Então vamos, dica do Edvando. Vamos dar uma cheia. Oi, Edvando. Eu estava ali sinalizando o público que nós estamos aqui. Mais ou menos 32, 34 pessoas na nossa sala de aula, né?
Ótimo, ótimo. E quem assistir depois também, eu vou ficar ligadinha nos comentários, viu, Edvane? Para poder interagir com vocês depois também, para trocar essas ideias. Vamos então no software. O que é o software, gente? Às vezes as pessoas é difícil usar o software. Hoje, às vezes, a gente fala, eu vejo em algum artigo, qual que é o método que a gente usou? Eu usei a análise de conteúdo com o software. Gente, mas o software, ele é uma técnica. Então, eu posso usar o método de Lawrence Pardin e eu vou ter técnicas manuais e automatizadas. Então, a gente combina. Então, muitas vezes a gente coloca o software na frente do método. E ele é o meio, ele é ferramenta. E quanto mais eu domino ele e a minha forma de entender esse software depois que eu peguei aqui, ó, aí algumas pessoas vão falar, mas combina o conteúdo de Pardin com software? É uma luz, porque eu consigo adentrar aqui. Posso usar o Iramutec sem análise de conteúdo de Pardin? Pode, pelos princípios da lexicografia. Posso fazer uma análise documental usando o Iramutec, jogar aqui uma quantidade de atas e ir por outro método. Eu posso usar a técnica da história oral e jogar aqui para iluminar, trazer algumas imagens, validar algumas questões. Então, associado e desassociado, dependendo do seu objetivo, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês. Eu acho que eu já deixei aqui no. Corpus que eu montei. O que eu tenho aqui, pessoal? Então, vamos aí, vocês. Qual que é o material textual que vocês vão analisar? Eu vou analisar aqui hoje resumos de dissertações e teses de pesquisas que usaram o Iramutec no Brasil. Fui lá nos repositórios, no banco digital de dissertação e tese, salvei todos os resumos para ver qual que era a teoria, que quem usava o Iramutec também usava. Eu posso dividir também por área. Só que além do resumo, eu criei também uma planilha, que eu achei que no nosso tempo aqui fosse mais fácil da gente trabalhar. Porque olhem só, nessa planilha aqui, para quem estiver ao vivo, eu também vou compartilhar esse material. Olha, o presente está ao vivo, né, Edvane? Então, fiquem até o final para vocês interagirem. As dúvidas de vocês são muito importantes. Olhem só, eu fiz um mapeamento aqui de todas. Eu mapeei mais nessa matriz do que no outro corpus. No outro corpus eu tinha pesquisas até 2020 sobre o Iramutec. Resumos. Aqui nos títulos eu fechei 2021. Então, são quase 300 linhas aqui. E nessa coluna B, eu tenho o título da pesquisa e aqui eu posso começar a categorizar, olhem só. Não está válido aqui porque eu não baixei. Eu vou baixar essa planilha aqui, só para mim conseguir mexer nela, para vocês verem. Rapidinho aqui, eu vou baixar a planilha para vocês visualizarem. Olha só. Ok. Enquanto isso, professora, o Elias pergunta... A senhora me ouve? Sim, te ouço. Enquanto a senhora baixa, tem uma pergunta do Elias. Pode compartilhar o material que será utilizado? A senhora já sinalizou, né? Que irá compartilhar. Assim poderemos ir realizando também. Me refiro ao arquivo de texto que será analisado nesta aula. É o do Drive, que a senhora está baixando, não é isso? Sim, sim. Aí esse arquivo vocês vão poder utilizar depois. Aí não precisa analisar em tempo real aqui agora, não. Se o pessoal for ficar... que seria melhor a gente mandar por e-mail, né, Edvanda? Você queria que eu colasse aqui no chat. Acho que pode ser depois, senão a gente atropela um pouco aqui, né? Isso. Aí, como eu vou ter o e-mail deles no formulário, a gente encaminha por aqui. Certo. Vamos lá, então. Olhem só. Então, aqui eu tenho o título. Vamos pensar no caso de vocês aqui.
vocês poderiam ter aqui respostas do formulário, ou vocês também podem fazer essa codificação lá no Word, não precisa ser em Excel. Em Excel é uma forma que eu tenho usado agora. Vocês podem pegar o material de vocês e irem codificando aqui, ó, marca texto, vai codificando, ou no próprio documento de Word. Então, o que seria? Aqui seria o contexto, cada título seria o meu contexto, e dentro desse contexto, quais códigos, quais registros eu tenho aqui? Vamos alinhar primeiro qual que é o nosso objetivo. Eu quero identificar o tema das pesquisas brasileiras que usam o software Iramutec. Então, eu teria aqui, ó, eu poderia colocar, se o meu objetivo é ver os temas, eu já tenho aqui representações sociais. E eu tenho também, aí eu vou ter 2 códigos, olhem só, que é a questão de emergências psiquiátricas. Então, é estudo na área de saúde mental, eu posso padronizar isso. Então, o que essa codificação nos mostra? O que é codificar? É pegar diferentes registros, pedaços, que são ditos de forma diferente e que você vai eleger um código que vai representar esse todo. Então, é pesquisa na temática. Qual temática? Saúde mental. Para mim, tá ok. Então, emergências psiquiátricas. Então, está relacionado com saúde mental. Então, eu posso ter questão de depressão ou questão de ansiedade, que para o meu objetivo, que é só ver o tema das pesquisas, se enquadram aí nesse tema da questão da saúde mental. E eu vou apresentando aqui, ó, a cada título eu posso fazer um código e assim vai. Para ficar mais otimizado aqui para a gente hoje, eu decidi fazer uma organização pelo nome do programa de pós-graduação. Se era em enfermagem, se era em saúde da família no Nordeste, aqui em psicologia social. Então, eu criei um código. Primeiro, eu criei o código, que era o nome do programa, simplificado. Depois que eu organizei todos os códigos, eu dividi ele em categorias. Vou mostrar para vocês aqui na planilha 2. Olhem só, na planilha 2. Então, aqui, ó, eu tenho enfermagem. Então, eu coloquei pós-graduação em enfermagem, aí tinha outros tipos de enfermagem, eu coloquei aqui, ó. Aí tem vários, ó, tem saúde coletiva. Então, fui usando cor para ficar interessante. Tem psicologia, tá? Esse é um exemplo importante, ó. Tem psicologia e tem psicologia social. Tá tudo dentro do amarelinho, mas aí tá aqui. E depois que eu criei o código, aquilo que eu falei para vocês, a importância da gente fazer esse processo menor, que é o código. Depois eu vim aqui e filtrei. Olhem só, eu vim aqui, só voltar no filtro. Filtrei todos que eram, por exemplo, administração. Filtrei aqui. E denominei a minha categoria, que era administração. Certo? E lá no software Iramutec, agora eu já vou para lá com vocês. Como eu já tinha pré-organizado aqui, ó, eu vou pegar o Word. Para jogar lá no Iramutec, eu preciso criar uma linha de comando, que aí eu vou mostrar para vocês como que é essa linha de comando. Olha só. Criar aqui com vocês uma linha de comando. Depois vocês sugerem para o pessoal aí da equipe uma live bem profunda sobre Iramutec, porque aqui é bem geralzão, né? Então, eu vou fazer aqui a linha de codificação, de categorização para colar esse material. Então, ó, eu tenho sempre 4 asteriscos para me jogar lá no Iramutec, e eu vou colocar aqui títulos. Então, títulos, eu vou colocar um underline 01. E eu posso colar todos os títulos. Posso vir aqui e colar todos os títulos. Então, eu vou voltar aqui lá na minha planilha, vou pegar todos os títulos.
Ou eu posso vir por categoria. Olha que interessante. Ó, vou pegar aqui. Me falem aqui no chat. Tem mais pessoal aqui da área da educação, da psicologia, da administração, da área da saúde. Quem são vocês? Interagem aqui com a gente. Olha só, vou pegar aqui da educação. Deixa eu ver se tem mais gente da educação. Vou pegar aqui da educação. Ó, vou pegar todos os títulos da educação. E aí, lá na linha de comando, eu vou demarcar isso, ó. Aqui, área. Qual que é a área que eu tô pegando? Educação. Colo quando eu copio de planilha. Eu deixo texto sem formatação aqui. E aí, eu copio aquela linha de comando de novo. Ó, área educação. Copio a linha de novo. Então, eu vou ter um segundo agrupamento de títulos. Aqui. Então, qual agrupamento de título que eu tenho aqui? Um segundo. E agora eu vou homenagear o pessoal da área da saúde, que falou aqui comigo, ó. Saúde. Isso. Saúde e educação, professor. Isso. Então, eu vou pegar saúde e vou lá na minha planilha e vou pegar saúde. Devem ter psicologia também por aí, que é o pessoal do Nordeste que mais desenvolve pesquisa com o Iramutec na área da psicologia. Então, vou pegar psicologia aqui também. Vou pegar os outros para não pegar muito nosso tempo. Aqui. Venho aqui, colo o texto sem formatação. E, gente, vai ser um presente para vocês, porque a partir desses títulos que estão aqui na planilha, vocês vão ver estudos da área de vocês. E vocês vão aprender. Tem alguns que conjugam tanto a aplicação do método da Bardhan, como o uso do Iramutec, que combina outros softwares também. Então, os terceiros títulos que eu vou colocar aqui é da área da psicologia. Então, eu vou lá e vou buscar. Filtrar aqui. E vocês podem usar também, a pessoal da equipe aí do projeto, tanto a análise de conteúdo para aprofundar e mostrar a importância do material que vocês vêm produzindo. Com certeza vocês rodam esses formulários até do evento, então aplicando essas técnicas e no próprio software, porque o volume de informação ele vai aumentando a cada ano, então vocês vão poder utilizar e vocês podem pegar do formulário, por exemplo, podem comparar nos 3 anos, então fica aí de dicas para vocês. Para julgar lá no software, tem uma formatação específica, que é o UTF-8, que a gente salva texto sem formatação, tá? Texto sem formatação. Eu vou colocar aqui títulos. Eu vou fazer uma pastinha, porque todas as saídas que o software da o Iramutec é tão bacana, todas as saídas vão para essa pasta. Todas as saídas. Então, ó, pasta eu vou chamar de títulos. E tudo vai para lá. Então, salvei aqui. Aí tem uma questão importante aqui, que é outra codificação, e é o TF8. Ok. Agora a gente vai lá no software e vamos buscar esse material. Então, tem a minha pastinha aqui de títulos. Aqui. Tem toda uma codificação que a gente tem no material, nas apostilas. Ano que vem, aí no meu canal do YouTube, eu vou liberar uma série sobre o Iramutec. Depois também vocês podem me encaminhar dúvidas lá no Instagram. Então, não vou me adentrar muito nos detalhes aqui, porque eu quero mostrar para vocês hoje o resultado. Bom, então
a gente tem 3 áreas aqui nesse material que a gente já categorizou, que é educação, psicologia e saúde. Dentro do software aqui, eu tenho a quantidade de palavras, então eu tenho análises que eu posso trabalhar categorias, e aí seriam mais importantes aos resumos das dissertações e teses. Então, isso aí é muito importante. Primeiro, eu vou fazer aquela questão da saturação que eu comentei com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a questão da saturação. Então, o Iramutec já está rodando. Isso aqui, gente, olha que legal. É o R trabalhando e a gente só de camarote. Legal demais, né? Então, olhem só. Aqui eu tenho o número de APAX, que a gente fala de índice de APAX, coeficiente de APAX, em que, se eu tenho uma boa saturação, tem que ser menor que 5, maior que 0. Não pode ser tão próximo de 0, nem maior que 2. Então, aqui, prova diz que eu tenho um conteúdo textual bem heterogêneo, de fato. Eu tenho coisas só da educação, misturado com da saúde, porque o meu foco era ver os temas, tá? Esse gráfico de Ziffer, ele mostra isso, que eu tenho um agrupamento de palavras que vários disseram, mas eu tenho uma quantidade boa também de palavras que apareceram só uma vez, que é essa questão do APAX. Eu vou fazer uma nuvem de palavra aqui para vocês, do geralzão, e depois a gente pode segmentar para o grupo. Olha que aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes. Aqui eu tenho aquele ranking que a Bardan fez, lá, da análise lexical, e que depois ela pode dividir por categorias. Mas olha uma coisa aqui importante. Representação social está separado. Seria importante eu unir essas palavras para que na nuvem elas aparecessem juntas. Aí a gente volta lá no corpus e une com underline. Aí no curso do Iramutec tem toda uma forma de organizar esse corpus. Eu esqueci de comentar também que eu tenho um curso na Hotmart. Depois, quem quiser entrar em contato comigo, eu esqueci de disponibilizar o link aqui. Eu uno essas palavras, representação social, porque olhem aqui como que vai ficar na nuvem, olha, mas eu tenho ranking. Olha a outra mágica, gente, para vocês animarem aqui. Quando eu clico em saúde, contemplando o pessoal aí da saúde, eu tenho todos os títulos em que a palavra saúde apareceu. Então, vocês podem trabalhar com mineração de dados com o software Iramutec. Então, tem várias técnicas aqui. Então, não vou adentrar tanto aqui, não. Só para vocês verem. Aí, eu tenho um ranking e agora eu vou fazer a nuvem de palavras. A nuvem geral. Então, aí o R trabalhando e a gente de camarote. Legal demais, né, gente? Olhem só aqui. E eu posso vir aqui nesse Szinho e segmentar o grupo. Ó. Agora eu vou homenagear o pessoal da educação. Vou fazer análise só da educação. Aqui. Lembra você lá, Edvanda, que você comentou comigo que tinha diferentes organização de evento ou um outro tipo de coleta de material? Dentro do software, a gente pode jogar tudo e também pode segmentar por área. Então, aqui eu vou fazer uma nuvem de palavras, vou fazer uma classificação agora primeiro. Sempre faço essas estatísticas textuais aqui primeiro. Certo? Aqui. Aqui, ó, na questão da educação, o coeficiente de APAX ficou ainda maior. Então, quer dizer que os estudos que eu peguei de educação, tá cada um falando de uma coisa diferente, um pouco, não tá tão homogêneo. E aqui eu vou fazer a nuvem só para a área da educação. Aqui, ó. Tem uma coisa aí que converge, que é a questão das representações sociais, o uso das representações sociais. Então, eu tenho uma nuvem geral, uma nuvem da educação e uma nuvem geral aqui. Tá? Eu posso fazer também essa análise aqui, que é a de similitude, que tem uma relação entre... a Bardan já falava disso, vou fazer a análise aqui para vocês, vou explicar ela. Lá anotem aí quem está com o livro, análise de relações.
a Bardin fala de respostas modais no conteúdo. E aí, essas respostas modais, claro que a gente tem que limpar o gráfico aqui, tá, pessoal? Depois eu vou fazer da educação, que vai ser mais fácil. Que são agrupamentos, sempre quando é falado de uma coisa, se fala de outra. Então, a gente vê temas, tá? Eu vou fazer da educação, que eu acho que a imagem vai ficar mais limpa. Aqui. Vou colocar aqui. Então, eu tenho essas respostas modais e essa análise de relações. Então, aqui uma imagem mais limpa para vocês. Olhem só. Claro que eu tenho que organizar o texto, mas olhem só para vocês verem aqui. Por exemplo, do lado, né, na área de ensino da ciência, como que tem pesquisa na área da matemática, também da ciência da natureza no Brasil, com relação à pesquisa sobre títulos, né, que o meu foco aqui são títulos, então eu consigo pegar essas representações. Eu vou mostrar para vocês um outro PowerPoint aqui, que eu já tenho alguns resultados mais adiantados. Peraí. Travou aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês da pesquisa com os resumos. Então, eu peguei resumos, tá? Fiz a linha de comando também. E aí, joguei no Iramutec. Então, dá para fazer também ó, a questão da saturação, da nuvem de palavra. Eu peguei as metodologias dessas dissertações e teses. Então, dá para fazer esse dendrograma aqui, esses gráficozinhos aqui coloridos, é todo um método onde a gente percebe a organização de categorias e subcategorias. Para interpretar essa classificação hierárquica, eu tomo mão da análise de conteúdo de Bardin para dar esses nomes. Então, vou trabalhar com análise temática, vou trabalhar com ranking de palavra. Esse agrupamento aqui é feito com associação medida pelo teste do Q quadrado e análise fatorial de correspondência, que também fala lá no capítulo de Bardin sobre análise de relações, certo? E aqui por área, então aqui a planilha que eu mostrei para vocês. Aí o resultado, o que me veio daquela criação de códigos e categorias? Eu tenho um número de pesquisas por área. Então, olhem só, por área. Então, aquela divisão lá me deu. Eu tenho também, olha, uma organização segmentada da saúde, da enfermagem e também algumas áreas específicas da enfermagem. Também da psicologia, da educação e da administração, certo? Da gestão e outros. Eu tive outros aqui também. Pessoal, agora eu vou abrir para as perguntas. Dá vontade de continuar aqui com vocês, falando e compartilhando, mas é muito conteúdo, né, Givander? É muito conteúdo, então queria também ouvir de vocês, responder as dúvidas, tá bom? Professora, uma abordagem completa, né? Do nível básico, chegando ali no intermediário. Então, no próximo momento, a gente vai do intermediário para o avançado, como a senhora sugeriu, tá certo? Nenhuma pergunta a mais aqui no chat. Só quando a senhora perguntou as áreas, né? A Milene, que está aqui conosco, saúde, Elias, saúde e farmácia, a Maria Clara, educação, e o Elion, educação também. Eu disponibilizei mais uma vez aqui no chat os seus contatos, né? Instagram e canal no YouTube. Aí apareceram agora alguns comentários aqui. Consigo fazer análise do método discurso do sujeito coletivo? É um outro método, né? Uhum. É um método. Então, por exemplo, dentro de um método, eu posso incluir diferentes ferramentas.
Então, o Iramutec ele não é exclusivo da análise de conteúdo de Bardan e nem da lexicografia. Então, se você está trabalhando com a análise do discurso e se aplica o software, você vai organizar o material segundo a análise do discurso, vai segmentar ele também como a análise orienta, e lá dentro você pode trabalhar, e também dá para trabalhar, que eu sei que a análise do discurso, pelo pouco que eu sei, trabalha com essa questão, né, do verbo, do substantivo, dos recortes da fala. Então, é uma ferramenta. Aqui, hoje, eu uso com a análise de conteúdo de Bardan, mas ela aí pode ser uma ferramenta de trabalho, né, Edwander? Até para avaliar o conteúdo das semanas de metodologia. Eu que eu diga, viu, professora? Eu estava comentando com a professora nos bastidores, né? Eu segmentei 6 categorias de produção audiovisual da UFC e nelas eu fui fazendo as análises e descrições. Mas com certeza, se eu tivesse conhecimento do software, teria facilitado demais a minha vida. Mas eu acabei usando o Evernote, né? Um software muito bom também, muito completo, que dá para a gente adequar como um instrumento, né, de coleta de dados. Então, quem sabe, eu trago o Evernote um dia para cá também, para esse MPC. Aí eu quero aprender, quero vir para aprender. Professora Andréa, para pesquisadores iniciantes na análise de conteúdo, por onde começar os estudos? Ótimo. Tem um livrinho da Bardan, não. Tem um livrinho organizado pela professora Maria Cecília Minai, que chama Psicologia Social. Fiz um post dele lá no Instagram hoje. Que ele traz a Bardan de uma forma bem mais simplificada, que ficou aqui o Edvandro batendo cabeça para tentar torcer o livro para ver se ele conseguiu algumas pistas. E o livro da Psicologia Social da Maria Cecília Minaio, ele tem um capítulozinho mostrando tudo isso que eu falei com vocês. Então, Andréia, quer me dizer assim um pouco sobre o tipo de material para tentar ajudar mais? Vamos supor, vou dar um exemplo quando vocês ficam à vontade para perguntar. Respostas abertas de formulário online, que a gente está tendo um monte. Pega a pergunta e cola todas as respostas daquela pergunta. Então, cada resposta colada, uma unidade de contexto. Não sei se você chegou nesse nível aí, Edmundo, de segmentar contexto, registro. Então, no contexto, quais registros tem ali? Então, vai traçando onde tem aquele registro e vai dando os códigos. Depois, aí pode trabalhar com Excel ou não, é contabilizar. Verificar quais códigos apareceram e aí vocês vão encaixar em gavetinhas. Gavetinhas que são as categorias. Então, vão ter categorias que vocês já tinham da teoria e vão ter outras que vão emergir do acervo. E a análise de conteúdo, gente, bem feita, eu queria assim, para aqueles 21 que estão aqui até o final com a gente, salva o TCC, a dissertação e a tese, porque uma análise de conteúdo bem feita, ela é igual arroio no deserto. É tanta informação e possibilita tanto que vocês não vão travar na escrita, gente. Todo o conteúdo aqui da semana é útil. Vai conjugando escrita de artigo com outros software. Vocês fazendo tudo isso, as categorias elas vão virar temas, os códigos vão virar elementos do enredo de discussão dos resultados, a percepção de vocês, quanto mais, porque onde que a gente erra na análise de conteúdo, gente? A gente fica na superfície, a gente agrupa os temas, mas se de fato a gente fosse na unha, uma aluna minha fez com 7 dias, porque o prazo dela estava estourando. Ela foi na unha, marcando, ó, pedaço por pedacinho, e dando nome a esses pedaços dentro daquilo que é o objetivo de vocês. E depois contabilizar. Ah, mas não é meu objetivo ficar contando. Gente, mas o contar ilumina. Então, vai mostrar para vocês que tem mais aquele código. Esse código que estão dentro de categorias. Depois vocês podem julgar no software. Teve uma aluna minha que fez uma análise extensa manual, depois jogou no software, fez uma classificação hierárquica. Nossa, eu achei que eu tinha 2 categorias, mas elas estão muito próximas. É uma só. Então, não sei se eu consegui aqui responder. Professora Andréa comentou novamente, acabei de ver seu post, obrigada, esse é o exemplo perfeito
das questões abertas do formulário online. Ok, Isso. professor? E me permite só uma colocação aqui, Edivane. A dos questionários, por exemplo, vocês podem fazer um ranking. Então, quantas coisas a gente pode pegar por palavras fortes, organizá-las em temas e fazer aquela tabelinha igual ali a Bardão fez dos estereótipos dos norte-americanos e dos chineses. Não comparando um evento com o outro, um grupo, uma instituição A e B. Então, e as palavras também vocês podem codificar, Andréia, fazendo assim: apareceu 10 palavras que elas se remetem a um código. Então, na metodologia, a gente pode ter tabelinhas deixando claro isso para o leitor, né? Tais palavras se referem a esse código, então elas podem ser substituídas para lá. Quando a gente trabalha em resumo, a gente tem muito isso. A gente trabalha, tinha uma aluna que a pesquisa de campo não deu certo, vamos com os resumos de dissertações e teses, dá para fazer maravilha. O Elias comentou que só achei a versão de livro de capa amarela de 2015. Edições 70, né? Poucas são as alterações de uma edição para outra, certo, Elias? Então, a professora comentou, a paginação permanece a mesma. Excelente abordagem, muito boa aula. O contato da professora está aqui no chat. E perguntaram... Já acrescentei o e-mail e o WhatsApp profissional para quem precisar e for à vontade. Ok. Essa aula, Milene, essa aula me proporcionou muitas ideias. Muitíssimo obrigada, parabéns pela condução do tema. Obrigado aí pela presença, Milene. Bom, o link de acesso ao nosso formulário já está no chat. Por favor, nos avalie. O nosso alcance está muito bom. Agradeço demais a vocês, em nome de toda a equipe, que é imensa. Infelizmente, eu preciso lhe pedir as considerações finais, professora. Mas na promessa de voltarmos, não é isso? Parte 2, o retorno. Eu gostaria eu falo que o ambiente online hoje eu pensava em estar à frente de uma sala de aula, só que quando eu decidi empreender, achei até legal que vocês trazem conteúdo sobre empreendedorismo aqui no canal também. Quando eu decidi empreender, por uma questão da minha circunstância, eu percebo que eu saí do palco da academia para os bastidores, e hoje é o melhor lugar onde eu posso estar, porque é a conexão com pessoas do Brasil inteiro, do exterior, e a gente possibilita esses momentos em que, de fato, a gente se sente em casa, parece que a gente encontrou pessoalmente com as pessoas, porque parece que elas estão... Parece não, elas estão tão abertas de coração que a gente entra mais fácil. Então, eu tenho percebido isso no online. E me senti muito recepcionada nesse ambiente, nessa semana, todo o contato por e-mail, muito formal. Como foi bom conhecer outros pesquisadores, saber que esse conteúdo vai chegar a muito mais pessoas daqui a um tempo, e ver, assim, dar os parabéns, considera que o quão é importante e o quão esse tema cabe outros momentos, né, Edivandro? O quanto que a gente ainda tem que caminhar na análise de conteúdo, nas técnicas, o quanto isso vai contribuir para a produção dos artigos, para a análise dos resultados dos projetos. E eu sou uma pessoa que eu estou à disposição para parceria, para conversa. É assim que eu divulgo meu trabalho. Também, eu me sinto assim, eu fui muito cobrada por publicação, só que eu devolvi à sociedade ensino. Então, eu acho que foi a culpa de eu fazer parte daqueles programas de educação tutorial. Não sei se tem alguém aqui que conhece os PETs. Então, o ensino é a minha marca. Então, aqui eu pude ensinar vocês, cumprir a minha missão, e eu concluo assim: muito obrigada pela recepção, me senti em casa, e eu sei que a gente vai trocar muita figurinha aí. Com certeza, nós que agradecemos. A SMPC, está aqui a nossa logomarca, né, aqui no canto inferior esquerdo, ela é pensada justamente no tripé da universidade, né, em juntar pesquisa, ensino e extensão. Então, quando a senhora comenta isso, nos deixa muito felizes, porque a gente alcança o nosso objetivo a cada ano, né? As batalhas são muitas, as dificuldades são muitas, mas a gente tem chegado, sim, levado conteúdo de qualidade, né, para o nosso público.
Gratidão, viu, professora? E teremos sim a parte 2, o retorno. Sandra Reis, que fala final linda e inspiradora. Sigamos, Sandra. Bom, agradecer a vocês que estiveram aqui conosco. Estou vendo aqui se tem mais algum comentário. Acho que não. Acho que agora é você que não segue a professora no Instagram, por favor, dê lá o seu follow e se inscreva também no canal. Aqui no Plures, no canal da professora, por favor. Outra Vanessa Intérprete, obrigado. Obrigado ao Julian, Alan, que está aqui conosco, a turma que está lá no térreo aqui da BCH, todo mundo, Thaís, toda a equipe social media. E daqui a pouquinho, às 16h30, no máximo, 16h45, a gente recebe a professora Giovana Guedes. Na sequência, a bibliotecária da USP também estará aqui conosco. Tivemos um pequeno imprevisto na palestra das 9h30, né, da manhã, mas já a nossa palestrante convidada, né, já sinalizou que estará conosco em um momento pós-evento. Então, o mesmo link, a mesma playlist, traremos sim essa palestra sobre propriedade intelectual. Gratidão, professora. Boa tarde. Até breve, né?